Bíblia, o Evangelho é Lucas 6, 12 a 19. É o Evangelho de hoje. Lucas 6, 12 a 19. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, as quais deu o nome dos apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e ele curava a todos. Amados e amadas, são para nós palavra de vida e de salvação. Podemos nos assentar? Nós estamos terminando o mês de outubro, o mês da vocação, o mês das missões, e todas as leituras durante todo o mês foram maravilhosas, chamando-nos a ser espelhos de Deus, chamando-nos a ser santos, nos lembrando que a nossa vocação é a santidade. Ontem, o Evangelho falava de 2 fariseus, um que clamava para ser visto e outro que clamava somente a Deus porque necessitava da sua bondade, da sua misericórdia, que reconhecia a Deus como todo poderoso, mas que reconhecia também que ele era tão pecador e que somente a misericórdia dele podia o libertar. Hoje, nós ouvindo esta palavra, nós entendemos como o chamado de Jesus Cristo para cada um de nós. Nós sempre dizemos que Jesus ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Não é mesmo? E a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é para hoje. É para ser aplicada hoje na minha vida. Não é para ser aplicado para o amanhã, porque ela é vida. É para ser aplicado hoje. E hoje, Jesus nos convida a ir para a missão. A messe é grande e os operários são poucos. E como Jesus chamou João, chamou Filipe, Mateus, Judas, como Jesus chamou todos aqueles em oração, porque Jesus passou a noite inteirinha em oração, pedindo, embora sendo Deus, pedindo a Deus o esclarecimento e o discernimento de quem ele iria confiar a graça de reger a sua igreja. Foi em oração que Jesus chamou os seus. E olha, meus queridos, é também em oração que muitas das vezes nós fazemos a nossa experiência com Deus. É somente na oração que nós sentimos algo diferente dentro de nós. E é esse próprio Jesus que esteve no monte a noite inteirinha em oração, que muitas das vezes toca o meu e o seu coração. Quando nós estamos diante da palavra, quando nós estamos prontos para ouvir, quantas pessoas no encontro
tem uma experiência com Deus e sai dali. Eu vou servir ao ministério, eu vou servir à igreja, eu vou procurar o padre para me orientar. E é muito comum, depois de um retiro, às vezes aqui mesmo na tenda, pessoas procurarem para fazer parte da tenda do Senhor. E aí tem todo um processo de caminhada. É muito comum, depois de uma experiência de oração, de um seminário de vida no Espírito, da renovação carismática católica, quererem também se engajar num grupo de oração. Porque é Deus que toca o coração. É Jesus, com o poder e a unção do Espírito Santo, que toca o seu coração e te chama para a missão. E às vezes, nós somos dóceis e ouvimos e dizemos: não, Senhor, eu vou procurar saber o que eu posso fazer. Tem um povo que canta, mas eu não sei cantar. Eu sou igual a taquara rachada. Eu não sei tocar. Mas eu posso fazer uma outra coisa? O que eu posso fazer, Senhor? Não para fulano de tal, não para o padre, não para a irmã, não para ninguém. Mas o que eu posso fazer para te ajudar, Senhor? Ajudar a proclamar o teu nome entre as nações. Ajudar, Senhor, a fazer com que a tua voz ressoe por toda a terra, como diz o Salmo. O que eu posso fazer para te anunciar, Senhor? Porque olha, amados, Deus ele faz o convite. E na primeira leitura, a gente vê: vós não sois mais estrangeiros e nem imigrantes, mas vós sois cidadãos, vós sois a família de Deus. Jesus ele chama, mas ele esclarece: olha, eu estou te chamando. Hoje você está ouvindo a minha palavra, mas você não é qualquer um, você não está mal instruído. Você sabe da minha vontade, você me conhece. Não sei como vai me proclamar, mas me proclame como Senhor, porque vós sois do céu, vós sois meu. E às vezes nós, por timidez, por medo, e até mesmo porque nós não conhecemos a palavra de Deus inteiramente, que conhecer todo mundo conhece, nós fazemos vistas grossas diante desse grande chamado de Deus. Mas quem aqui nunca ouviu falar de Jesus? Quem aqui desde a infância não sabe o dever do cristão? Quem aqui desde a catequese não sabe os 10 mandamentos, que pode se resumir em 2? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo? Amar o próximo como a ti mesmo. Faz isso. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o seu próximo e vai proclamar. Vai dizer que Jesus ele é o Senhor. Nós temos visto muitas situações desagradáveis. Nós temos visto muitas pessoas se perdendo. E eu já falei aqui, repito mais uma vez, nós estamos caindo no conformismo de que não tem jeito e é assim mesmo. Você é jovem, você quer fumar maconha, quer cheirar crack, quer beber? Vai e morre de uma vez. Ou você quer fazer isso? Vai! Daqui a pouco o bandido vai te dar não sei quantos tiros lá, você vai morrer, porque quem envolve com o bandido quer tiro. E nós, como cristãos, como família de Deus, nós muitas das vezes cruzamos os nossos braços e nós conformamos com aquilo que nós achamos que não tem jeito. Mas para que Jesus veio ao mundo? Não foi para trazer paz e esperança? Jesus não veio ao mundo para nos trazer a vida e a vida em abundância? Ora, por que Jesus se deu numa cruz? Não foi para me salvar, para me libertar? Quem disse que não tem jeito? Quem disse que Jesus não veio para um que fuma droga, para um que prostitui, para um drogado, para um desviado? Quem disse que Jesus não veio para um adúltero? Ele veio para todos. Jesus veio para todos. E porque Jesus veio para todos, nós precisamos amar. E é no amor que nós temos que resgatar os filhos de Deus dispersos pelo mundo inteiro. Quem falou que Pedro, quem falou que Judas
André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, eram homens preparados para seguir e proclamar Jesus Cristo. Quem falou que Moisés era um homem preparado para encaminhar o povo à terra prometida? Quem falou que Davi era um homem preparado, convertido, para poder salmodiar, dizer cada salmos lindos e maravilhosos? Quem falou que Paulo era um homem inteiramente santo para converter a população com a palavra de Deus? Todos, sem exceção, tinham defeitos e pecados, como eu e como qualquer um de nós temos aqui. Mas aí tem uma diferença: tem pecado, tem erro, mas conhece a palavra de Deus, e tem o Espírito de Deus para iluminar, para esclarecer, para levantar, e tem o conhecimento da palavra que dia após dia é revelado ao coração do homem aos quatro cantos da terra. Você liga o rádio, está a palavra de Deus. Você liga a televisão, está a palavra de Deus. Você vai na praça, tem até que esse crente falando, está lá proclamando a palavra de Deus. Qualquer lugar que você vai, você ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela ressoa nos quatro cantos da terra, mas muitos não ouvem. Tem até uma música muito bonita que canta: se ouvir a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvir a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua. A decisão de seguir a Jesus como Senhor e Salvador, a decisão de proclamar Jesus aos quatro cantos da terra, a decisão de lutar pelos resgates de muitos que estão mortos, embora estejam vivos, é tua, porque o chamado foi feito. É como um pai, uma mãe, que fala: Júlio, vem cá. A decisão dele é de ir ou não, mas ele ouviu a minha voz. Júlio, faça isso para mim. A decisão dele de fazer ou não é dele, mas eu coloquei o que eu precisava. Então a decisão, queridos, é nossa. É nossa de seguir a Jesus e de trabalhar na vinha do Senhor. Tem muitos católicos, muitos gordinhos, como eu, que precisam trabalhar mais para a obra de Deus. Tem muitas pessoas inchadas de tanto ouvir a palavra de Deus, de tanto fazer formação, de tanto participar de encontro, mas isso não faz a pessoa ir para a missão, não faz a pessoa dar um passo na fé, não faz a pessoa ir anunciar Jesus Cristo, e não faz a pessoa ter atitude de viver como cidadão do céu. Olha que palavra é essa? É a palavra da conveniência, é aquela que eu ouço do jeito que eu quero ouvir. Ah, Senhor, o Senhor está me chamando. Primeiro, Jesus, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que curtir a minha vida, Jesus. Primeiro, Jesus, eu tenho que fazer muitas coisas. O Senhor espera, o mundo não vai acabar amanhã mesmo. Muitos somos chamados a pensar dessa maneira. E eu digo para você, hoje, nós precisamos ter uma atitude na nossa vida. Eu não sei a atitude que você vai tomar, mas a atitude que o Senhor quer que nós tenhamos é a atitude de viver como cidadão do céu, e a de ser como aqueles que caminharam junto com Jesus. No final dessa leitura fala que Jesus ele desceu, muitos vieram ouvir Jesus, muitos foram curar, muitos foram para se libertar de espíritos, muitos queriam tocar em Jesus, a multidão queria Jesus. Hoje, nós também queremos Jesus, e nós temos Jesus. Nós temos Jesus através de uma pessoa que é chamada a proclamar Jesus.
Nós temos Jesus através de uma palavra de cura, de libertação. Nós temos Jesus. Qual é o chamado que Jesus ele tem feito na sua vida? Que você não consegue se desgarrar e fazer aquilo exatamente que o Senhor quer que façamos. O Senhor não quer mais nada além de mim, de você, do que as duas coisas: amá-lo de todo o coração, honrá-lo com toda a nossa alma e amar também o próximo. Não é difícil. E não é difícil ser de Deus. Talvez a gente demora tempo demais para dar uma resposta para Deus. Talvez a gente demora tempo demais para entender o que Deus quer, embora a gente saiba. Mas eu sinto muito em dizer, quando nós entramos aqui na tenda, era 6h30, já são 8h30, o tempo está passando. O tempo está passando. Tem 15 minutos que nós ouvimos o querer de Deus. Daqui a pouco nós vamos para casa. O que nós vamos fazer com tudo aquilo que nós ouvimos no dia de hoje? O que nós vamos fazer na nossa vida com esta grande palavra que nos chama a viver como cidadão do céu? Baixe um pouquinho sua cabeça e pense um pouquinho. Pensa, talvez você não vai conseguir. E é claro que no momento, no estado, às vezes a gente pode ter algumas atitudes precipitadas. E Deus não quer isso. Deus quer maturidade. Mas alguma coisa você já tem no seu coração. Então peça a Deus que te dê coragem. Peça a Deus que te dê força. Peça a Deus que te dê discernimento da vida. Peça a Deus que te dê a graça de entender o que Ele quer para você. Peça a Deus para te dar a graça de você entender que o seu lugar é somente aqui uma passagem, mas que o seu lugar é o céu. E que o céu só será concedido àqueles que entenderem e fizerem desta terra um pedaço do céu. Peça a Deus, peça ao Espírito de Deus que hoje você possa ter a clareza e a coragem de dizer: Senhor, eu não sei como eu vou mover a minha vida. Eu não sei como eu vou deixar tantos costumes. Eu não sei como deixar tanta coisa para trás, Senhor. Há uma bagagem muito grande dentro de mim de coisas, Senhor, que talvez me satisfaz. Eu não sei como, Jesus, mas eu preciso ter uma atitude. E eu conto contigo, Jesus. Eu só posso contar com o Senhor. Eu só posso contar com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor, porque eu necessito, Senhor. Ajuda-me. Eu ainda, Senhor, não fiz nada para converter alguém. Aonde é, Senhor, que eu levantei as minhas mãos e aconteceu milagres e prodígios? Essa é a promessa para aquele que te segue, Jesus. Aonde é, Jesus, que eu fui visitar um enfermo, orei por ele, ele foi curado e liberto no poder do teu nome? Aonde é, Jesus, que eu orei e consegui, Jesus, te sentir? Eu preciso disso, Jesus. Chega de frieza espiritual. Chega, Senhor. Chega de ser monótono na oração. Chega, Senhor. Eu preciso ser diferente. Eu preciso ser inteiramente a tua vontade, Jesus. Ajuda-me, Jesus. Ajuda-me, Jesus. Para que eu me torne uma morada inteiramente de Deus. É claro, Senhor, que hoje
começa a minha construção. É claro, Senhor, que hoje eu me decidi a começar a minha construção. E eu vou precisar, Senhor, de muito material, de muita matéria-prima. Somente o Senhor pode me ajudar nesta construção. Eu quero ser um grande edifício. Eu quero ser o mais lindo edifício, Senhor. Não para ficar enfeitando cidades, mas para exaltar o Teu nome e para edificar o Teu reino. Eu quero ser, Jesus, filho do céu, porque eu sou Jesus Tua. Eu quero ser Tu, Jesus. Você pode falar que você quer ser de Deus, porque Deus, Ele acolhe agora no coração. Deus agora, Ele olha e acolhe aquilo que você tem no seu coração, embora talvez você não tenha discernimento de quê, mas o Espírito de Deus, Ele virá em seu auxílio, e diante da sua caminhada você vai ter discernimento da vontade de Deus na sua vida. Virei para proclamar do céu, eu sou filho do céu, filho do céu, filho do céu. Teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Revestido de sua glória, Jesus. Revestido de tua glória. Consagrado a ti, Senhor. Território santo eu sei que sou. Viverei para proclamar. Viverei para proclamar. Do céu eu sou. Levemos a Deus as nossas preces, pedindo a Ele